Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, que Deus abençoe a todos vocês e, através de vocês, os seus entes queridos, seus amigos, vizinhos, enfim, todas as pessoas com quem você se relaciona, sejam também abençoadas através de você, porque esse é o objetivo de Deus. Deus quer usar o seu corpo, o seu ser, para iluminar aqueles que estão ao seu redor, para que eles também venham conhecer a grandeza de Deus. Ora, nós temos no testemunho da doutora Andressa, que nós vamos colocar já imediatamente, um testemunho de fé, pelo qual nós estaremos falando logo em seguida. A fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, que raciocina. Então, essa fé usada pela doutora Andressa, fê-la salvar-se da maldição da enfermidade. Vamos assisti-la e logo em seguida voltamos. Meu nome é Andressa, eu sou médica oftalmologista. Eu tive uma infância cercada de muito amor no meu lar, nos meus pais. Somos eu e mais uma irmã. E os meus pais, eles eram de eles professavam outra fé, né? A minha mãe era de uma outra igreja e o meu pai era do espiritismo, como a família toda do meu pai. Foi nessa época meu pai enfrentou uma dificuldade financeira muito grande na empresa que ele tinha, que era uma imobiliária, dificuldades essas que levaram até a falência mesmo, e era nessa época que eu estava no cursinho. Mesmo com toda essa dificuldade ao lado, né, que a minha família enfrentou ao meu redor, eu precisava manter o foco naquele objetivo que era cursar a faculdade de medicina. No primeiro ano da faculdade, eu já tive o meu maior embate, né, da minha vida até então. No meu primeiro ano de faculdade, teve um episódio que eu estava em casa à noite. Eu lembro que era numa terça-feira à noite e eu senti uma dor na minha garganta. Na manhã seguinte, eu acordei com falta de ar e acordei com um desconforto muito grande na garganta, como se tivesse alguma coisa ali grudada, algo incomodando mesmo. Então, eu levantei para ir à aula, né, da faculdade. Quando eu me olhei no espelho, eu tinha um nódulo aqui no pescoço. Ao invés de eu ir para a aula, eu fui procurar algum médico. Ele me examinou e falou para mim, falou: Andressa, você está com um nódulo na tireoide. Esse nódulo, ele tem algumas características sérias. E pelo que você está me contando, que foi de ontem para hoje, você precisa passar com alguns especialistas, hoje ainda. Saí de lá atordoada. Quando eu cheguei em casa, eu me sentia sem chão, porque eu olhava o meu pai
principalmente, porque eu sempre tive um amor muito grande pelos meus pais, pela minha irmã. Então eu olhava meu pai muito angustiado, muito chateado, e eu não queria trazer aquela dor para eles. Mas ao mesmo tempo eu olhava assim, nem meu pai nem minha mãe podem fazer nada por mim, nem eles podem me tirar disso. E foi aí que depois que eu cheguei em casa, jantamos, né, em família, eu fui para o quarto dos meus pais e eu liguei a rádio. E eu liguei na rádio da igreja. E eu ouvi o pastor comentando sobre a oração que ele faria à meia-noite. Então eu esperei no quarto deles e quando faltava 15 minutos para meia-noite eu chamei os meus pais, chamei a minha irmã e me ajoelhei com eles, na cama deles. E quando o pastor começou a oração, nós fizemos a oração de mãos dadas e logo depois eu me lembro que eu falei com tanta fé, eu falei assim, meu Deus, eu sei o que esses médicos falaram, eu sei o que eu li, porque é claro que quando eu cheguei em casa eu peguei livros de medicina, artigos e fui pesquisar, né? Então eu sei o que eles disseram, eu sei o que eu li. Então eu sei o que a medicina, que é a ciência que eu estou me dedicando, eu sei o que ela diz sobre isso e qual que é o protocolo, passo a passo, a se seguir a partir de então. Mas eu creio, acima de tudo, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E eu creio que o Senhor quer me curar. E a minha oração foi muito rápida, mas eu me lembro direitinho que eu não tive nenhum ponto, nenhuma vírgula de dúvida. Eu falei, eu sei que eu posso chegar no exame e não ter nada. Então eu fiz aquela oração com muita certeza e fui dormir. Quando eu acordei, quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu me lembro é que eu não tinha mais aquela falta de ar. Então eu levei a mão correndo ao pescoço e eu vi que eu não tinha mais nódulo. Eu não tinha nódulo, eu não tinha linfonodo aumentado, que eu estava com linfonodo aumentado na época, né, do diagnóstico. E aí eu saí correndo da cama e eu falei, pai, mãe, eu não tenho mais nada, olha aqui. E claro que eles ficaram muito felizes. E meu pai falou, mas vamos esperar o exame, né, amanhã. E aí então eu fui fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, o médico que era o responsável pelo exame falou, você que é a Andressa que vai fazer o exame, você que é a moça? Eu falei, sim. Esse médico, na hora que ele fez o meu exame, ele olhou e falou, só um minutinho. E ligou para o outro médico que havia solicitado o exame, inclusive esse médico que havia ajudado a gente a conseguir com urgência, né, o exame. Ele falou assim, por que você me pediu esse exame com urgência? Essa menina não tem nada. A tireoide dela está totalmente normal, não tem nenhum nódulo. E ali, a partir de então, eu voltei, né, em dois dos 3 especialistas que haviam me avaliado no primeiro dia, e um deles falou para mim, Andressa, se não tivesse sido eu mesma que tivesse te avaliado, eu não teria acreditado. Então, eu já tinha recebido a minha bênção, mas eu queria ir atrás do abençoador. Então, foi assim que eu fui na Igreja Universal. Eu observei que ali as pessoas, a primeira coisa que eu vi, cada um fazia a sua oração. Cada um falava com Deus. Deus estava ali ao alcance de todos. E as pessoas não falavam juntinho uma reza, não recitavam uma reza. Cada um se abria com Deus. Então foi aquilo que me chamou a atenção. Que ali eu falei, é nesse lugar que finalmente eu vou conseguir ter a minha intimidade com Deus. Porque a medicina, ela é uma profissão como qualquer outra. É uma profissão que requer esforço, requer dedicação. É uma profissão que, claro, é remunerada, como qualquer outra, mas é uma profissão que tem muito servir. Então eu pensei, se eu tiver Deus dentro de mim, eu vou oferecer muito mais para as pessoas do que só o saber técnico. E aí eu tive o foco naquela semana de receber o Espírito Santo, de buscar a Deus, somente a Deus. E aí, numa reunião às 3 horas da tarde, eu recebi o Espírito Santo. Paz completa dentro da gente. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou porque mudou dentro de mim. Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu era uma pessoa que, pode-se dizer assim, com um gênio mais forte,
uma pessoa até autoritária, e tudo aquilo foi mudando. Eu era conhecida assim, uma pessoa brava, e aquilo foi, o Espírito Santo me deu a mansidão, né? Então eu comecei a mudar. Quando eu falo que tudo mudou, é porque mudou a minha forma de enxergar as coisas e de agir, né? E de reagir também. Nós temos muitas lutas. E assim vai ser até o último dia da nossa vida aqui. Nós sempre teremos lutas, né? Lutas, guerras para vencer, nós sempre teremos. A questão é que, com o Espírito Santo, muda tudo, porque muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e você passa a cuidar daquilo que é mais importante, que é a sua salvação. E não tem como esconder. Quem tem o Espírito Santo, isso não é algo que fica escondido. Várias pessoas do meu convívio, sejam pacientes, sejam pessoas que trabalham comigo, né, no meu dia a dia, doutora, a senhora é diferente. Doutora, a senhora tem alguma coisa diferente. Então, quando você tem esse entendimento, você trabalha diferente. Você age diferente. Aonde quer que você esteja. A ciência é um instrumento que Deus permitiu que a gente usasse. Porque Cristo mesmo operou várias curas. Mas Ele não queria só que as pessoas fossem curadas. Ele queria que as pessoas conhecessem a Deus. Então eu creio que na minha profissão, através do conhecimento técnico da ciência, eu posso trazer as pessoas até uma fé que realmente opera mudança. Não só milagres de cura, de prosperidade, mas sim o maior de todos os milagres, né? Que é conhecer a Deus. Eu creio que nós temos que ter a consciência da limitação humana. A medicina é uma ciência humana. E no meu caso mesmo, né, teria algum protocolo para ser seguido por conta daquele nódulo que eu tive. Exames, provável cirurgia, pela alta característica de malignidade que ele tinha. Então eu sabia o que a medicina dizia que tinha que seguir, qual que era a conduta proposta. Mas, como eu disse, é limitada, né? Por tratar-se de uma ciência humana. É um produto humano dos nossos estudos. Então a fé, ela vai muito além. Porque a fé, ela modifica tudo. E não precisa ser uma fé enorme. Basta uma fé pequena, ainda que seja pequena, mas sem nenhuma dúvida, que pode transformar. Foi assim comigo. Então, se foi assim comigo, pode ser com qualquer pessoa. Hoje, para mim, o Espírito Santo é a minha joia mais preciosa. Então, eu costumo dizer que sem Deus não há vida. Então, eu não me imagino sem uma vida sem o Espírito Santo, sem Deus. Mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de tantas batalhas, eu não imagino a minha vida sem o Espírito Santo. Hoje ele é a minha joia e é o motivo pelo qual eu vivo. Magnífico o testemunho da doutora Andressa, não é verdade? Mas você verifica que Deus, logo identifica o seguinte, que Deus permite o problema ou os problemas. Por quê? Porque Ele quer se revelar para nós. Deus aproveita o mal para fazer o bem. Ele aproveita o mal que nós sofremos para dar a chance da gente se humilhar perante Ele e receber o que Ele tem a oferecer. Mas isso, obviamente, se deve à fé. A fé sobrenatural. Não é a fé natural que é a fé religiosa. A fé religiosa, a fé natural, não traz Deus até nós. Mas quando nós manifestamos a fé sobrenatural, aí a coisa acontece. Aliás, isso é ensinado pelo apóstolo, o meio-irmão de Jesus, Tiago. Tiago fala sobre isso e eu quero que você preste bastante atenção
nesse texto que nós vamos ler e explicar para que você veja como a fé funciona, como a fé manifesta na vida daqueles que são sinceros. Por favor, coloque aí o texto. Então, ele diz assim, Tiago diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quer dizer, Tiago está falando com os irmãos, ele estava falando com os irmãos. O início, o endereçamento dessa carta foi aos irmãos. Ele diz para os irmãos: tu crês, vocês creem que há um só Deus, fazes bem. Mas também os demônios creem, diz ele, e estremecem. Os demônios também creem e estremecem. Quer dizer, todo mundo tem fé, até os demônios têm fé. A diferença está no que nós vamos ver agora. Como ele diz: mas, ó homem vão, queres tu saber, conhecer que a fé sem as obras é morta? Aí ele entra na fé sobrenatural, porque a fé natural é a fé religiosa, é a fé que todo mundo tem, mas a fé sobrenatural é apenas para aqueles que são sinceros e querem conhecer, querem saber que tipo de fé que tem. Então ele diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quer dizer, ele está mostrando o tipo de fé que agrada a Deus, que traz Deus até nós, como foi o caso da doutora Andressa, que ela não foi na igreja, ela não foi no templo, ela não fez corrente, ela nem sabia, né, da igreja naturalmente, mas ela foi curada pela própria fé, a fé sobrenatural que Deus lhe deu. Então diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quer dizer, Abraão teve que fazer alguma coisa, teve que manifestar a sua fé. Qual foi a manifestação da fé de Abraão? Muitas manifestações. Porém, teve uma que foi a maior, que foi a mais forte. Foi quando ele ofereceu o seu próprio filho no altar. Então ele diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Quer dizer, a fé andou em paralelo com as obras. A fé acompanhou as obras. E que pelas obras, quer dizer, pelas atitudes de fé, e aqui eu vejo a fé sacrificial, bem vês que a fé sobrenatural, a fé sacrificial, cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só, ele continua dizendo: e cumpriu-se a Escritura, que diz, veja só, cumpriu-se a Escritura, a palavra de Deus se cumpriu, que diz que: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Quer dizer, quando a pessoa crê em Deus, como Abraão creu, obedecendo, sacrificando, manifestando uma fé sobrenatural, então a pessoa é justificada. Quer dizer, ela se torna merecedora dos favores de Deus. Quer dizer, quando nós manifestamos a fé sobrenatural, a fé sacrificial, a fé com obras, então nós nos tornamos merecedores dos favores de Deus. Então, e foi-lhe isso imputado como justiça. Quer dizer, a pessoa se torna merecedora. E foi chamado o amigo de Deus. Quer dizer, quando a gente manifesta a fé sobrenatural, a fé sacrificial, através de obras, então nós nos tornamos como que amigos de Deus, ou merecedores dos favores de Deus. Aí ele continua: vedes, então,
que o homem é justificado pelas obras, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Quer dizer, é pela fé, mas também com obras. É com obras, mas também com a fé. Quer dizer, a fé e as obras caminham juntas. Mas que tipo de obras? A obra sacrificial. Porque, no caso da doutora Andressa, quando ela tomou conhecimento do seu nódulo na tireoide, ela ouviu que o pastor ia fazer uma oração pela rádio, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, à meia-noite, quer dizer, a oração foi feita à meia-noite. Então ela sacrificou, um sacrifício pequenininho, porque ela esperou a hora da oração para orar junto. E quando foi na hora, meia-noite, aliás, 15 para meia-noite, ela já estava preparada. Isso é uma fé acompanhada de obras. Ela sacrificou. Ela não somente ouviu a oração, mas ela também sacrificou, ela orou, ela clamou, ela suplicou, ela manifestou, esboçou uma fé sólida, uma fé sacrificial. Ela orou em concordância com o pastor. Então, vedes, conforme diz Tiago, vedes então que o homem é justificado, é perdoado pelas obras e não somente pela fé. Porque se fosse só pela fé, então o mundo inteiro seria uma maravilha, não é verdade? Mas seria um paraíso, porque todo mundo tem fé. O judeu tem fé, o muçulmano tem fé, o católico tem fé, o evangélico tem fé, o espírita tem fé, todos têm fé, o budista tem fé, todas as pessoas têm fé, mas não é uma fé sacrificial, e por isso esse tipo de fé não funciona, não agrada a Deus e, obviamente, não traz os seus favores. Aí ele complementa, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí está a razão de muitas pessoas professarem a fé em Deus e terem uma vida irrisória, medíocre. Porque como a gente pode expressar a fé num Deus tão grande e viver uma vida medíocre, uma vida pequenina, miudinha, insignificante, sofrida? Não é possível. Não combina com a nossa inteligência. É ou não é? Não combina com a sua inteligência. Poxa, peraí, eu creio num Deus tão grande, mas a minha vida está tão desgraçada que como é que pode? E você acha até que Deus é o culpado dessa desgraça na sua vida. Mas não é. Ele permitiu essa desgraça na sua vida, assim como ele permitiu a desgraça na vida da doutora Andressa. Só que ela foi sábia, foi inteligente. Ela apelou para a fé mesmo sendo uma médica. Você não é médico. Você tem uma outra profissão. Você tem uma outra formação. Mas você também tem fé. Mas o que você tem feito da sua fé? Se é uma fé religiosa, se é uma fé vulgar, comum, então não vai acontecer nada. Mas se a sua fé for acompanhada de obras do sacrifício, então Deus vai ouvir a sua fé, vai atender o seu clamor e vai responder a sua oração, porque foi assim que aconteceu com a doutora Andressa, que nem sequer foi na igreja. Então aqui ele explica, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quer dizer, a fé sem sacrifícios é morta. A fé sem sacrifícios é morta, porque se torna uma fé passiva, uma fé religiosa, mas não funciona porque a fé religiosa a pessoa não sacrifica de acordo com a fé bíblica. E isso, assim sendo, minha amiga, nós respondemos você, meu amigo, que
crê em Deus, mas tem uma vida amarrada, travada, atolada num lamaçal que não dá pé. Então, se você tem uma fé pautada na palavra de Deus, uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé sacrificial, então você sacrifica a sua carne para poder ter o espírito da fé consigo. Você sacrifica a carne. A doutora Andressa sacrificou o seu eu, sacrificou os seus estudos, digamos assim, os seus conhecimentos e apelou para a fé sobrenatural, a fé sacrificial, a fé que a fez reconhecer que, mesmo sendo da área da ciência médica, ela tinha que apelar para a ciência espiritual. Ela sacrificou o seu eu, ela sacrificou os seus conhecimentos, ela colocou no altar, quer dizer, ela buscou a Deus, se ajoelhou com seus pais e ali orou junto do rádio, pedindo a Deus misericórdia, e Deus ouviu a sua oração. Que beleza, né? Você vê como é que Deus trabalha. Ele trabalha na vida de todos os que o invocam em espírito e em verdade. Quer dizer, na fé com sinceridade. A fé não fingida, a fé assumida. Graças a Deus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, da promessa que ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas em a natureza da fé. Derrama o sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escrevem sua própria história. Não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. Pois é, minha amiga, meu amigo, a fé inteligente, a fé racional, a fé que traz resultado não chora, não sente. Até porque Deus é espírito. Como é que você vai querer sentir o espírito de Deus? Você não sente nem o seu espírito, não é verdade? Como é que vai querer sentir o espírito de Deus? Então, amiga e amigo, a fé não chora, a fé não tem sombra de emoção, a fé não tem sentimento, a fé age, faz o que tem que ser feito. Ela não fica esperando que outros façam pela própria pessoa. Não, cada um vai na sua fé, cada um tem a sua própria fé e cada um age de acordo com a sua própria fé. É como Paulo fala, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, cada um tem a sua própria fé. Então, essa fé, quando ela bate, cola, combina com a palavra de Deus, é uma fé sacrificial, mas é a fé que traz resultado. É a fé que traz resultado. Infelizmente, nem todos entendem assim e criticam a Igreja Universal do Reino de Deus porque apresenta essa fé que confronta a religiosidade, que confronta a carne, porque a carne é sentimento,
A carne é emoção. Por exemplo, você quer o Espírito Santo. Como é que você pode querer combinar o Espírito de Deus com a carne, com a sua vontade? Não dá. Você tem que sacrificar a carne para poder ter o Espírito de Deus. Do contrário, você vai continuar sofrendo e ninguém vai poder fazer nada por você, porque é você quem decide. Nós vamos ver o testemunho agora, nesse fake news do Antônio, que realmente faz mostrar o porquê tanta perseguição contra o trabalho da Igreja Universal, porque nós trabalhamos com a inteligência, com a fé inteligente, com a fé que sacrifica, a fé que coloca tudo no altar, toda a vida. Não é o montante econômico, simplesmente, mas, sobretudo, a própria vida. Por que adianta você ser leal, fiel para com Deus nas suas ofertas, mas ser desleal na sua conduta, na sua moral, no seu caráter? Não é verdade? Então, nós vamos agora assistir esse testemunho que vai mostrar isso, para que você saiba definir bem direitinho o que é a fé racional. Por favor. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 44 anos, trabalho com vendas, sou vendedor. Eu via a igreja, a instituição Igreja Universal, como vamos dizer, uma máfia, né? Eram todos ladrões e que se aproveitavam, né, das pessoas, né? Tiravam dinheiro das pessoas. Era a visão que eu tinha, que o Bispo Macedo era um charlatão, aquelas curas lá, todas que eram feitas lá, aquilo ali era tudo encenação, que aquelas pessoas que iam lá não eram curadas coisa nenhuma. Através da mídia, a mídia também mostrou várias coisas que eu vi, né, como no caso do Maracanã, dos pastores lá com os sacos lá de dinheiro, a mídia mostrou. Fora outras coisas também, né, que na mídia eu vi, jornais, revistas, acusando ele, né, no caso de ser um ladrão, de ser um charlatão, né, e eu acreditava nisso. Eu tinha uma revolta pelas pessoas, porque pelo que a mídia mostrava, aquelas pessoas estavam sendo enganadas e elas não enxergavam isso. Elas simplesmente iam lá, davam dinheiro para os pastores lá, davam dinheiro para o bispo, para a igreja. Muitas vezes pessoas ali pobres, né, davam lá o seu tudo lá na igreja, né, e continuava na mesma situação. Na época, desempregado, vivendo uma miséria tremenda, né, mas não aceitava, né, não aceitava. E tinha uma raiva, tinha um ódio tremendo, não aceitava mesmo. Achava que todo mundo era um bando de bobo. Tá tudo indo lá, dando dinheiro para pastor, dando dinheiro para esse bispo aí. Mas eu tinha ali, eu vi o testemunho ali da minha mãe. Será que só eu tô certo? Todo mundo, essa multidão aí tá errada, inclusive a minha mãe, e só eu que tô certo? Eu tinha desejo de suicídio, né? Tinha depressão, era viciado no álcool, passava realmente um inferno na minha vida, né? Eu criticava as pessoas, que elas estavam indo num local ali e até elas estavam se sentindo bem, mas a minha vida era uma total desgraça, era um total fracasso. Eu falava da vida das pessoas, mas tinha uma pessoa ali dentro de casa ali que também ia, né? Talvez essa seria a minha indignação maior, a minha raiva maior, né? E ela fazia propósitos por mim na igreja, levava fotos, levava peças de roupa minha, né? Apresentava a Deus, levava para ungir, para os obreiros, os pastores ungirem, né? Eu estava precisando e muito, mas eu tinha esse preconceito, né? O fundo de poço, acho que o maior fundo de poço foi eu ver que eu não tinha mais saída, eu não tinha para onde ir. Até a própria pessoa da minha casa estava indo e eu estava vendo uma mudança, uma evolução na vida dela. Falei, não, eu preciso saber o que acontece lá dentro. Porque até então eu só ouvia falar pela mídia, por tudo aquilo que eu ouvia que eu ouvia na mídia. Foi aí quando eu fui. Bispo lá na época, o pastor na época estava fazendo um propósito lá e eu estava desempregado. Minha mãe usou da sabedoria, falou, vai na igreja hoje porque ele vai dar um currículo lá. Isso foi numa terça-feira, numa reunião de terça-feira.
e a porta vai se abrir e eu creio que você vai começar a trabalhar. Foi assim que eu vim. E ele falou, não, você vai ficar aí na reunião, você vai ouvir a reunião, você vai participar da reunião, no final você vai me procurar que eu vou te dar o currículo. Eu participei ali, ficava ali olhando para os lados, de olho aberto, ele passava nos corredores, fecha o olho, rapaz. Eu não fechei, eu falei, eu vou fechar o olho, eu não sei onde eu tô, se pegam alguma coisa de mim, não tinha nada, né? Não tinha um centavo no bolso, o que eles iam pegar de mim? Os obreiros passando ali e tal, passava, eu ficava assim meio ressabiado, olhando, por que esse pessoal tá passando, olhando aí e tal? E eu sempre de olho aberto, olhando para os lados, olhando para as pessoas que estavam passando. Sei que um tempo depois eu comecei já a trabalhar, né? Quer dizer, já vi um resultado, né? Aí eu comecei a ir. Falei, pô, o negócio não era da forma como eu ouvia, né? Como a mídia falava, como a mídia mostrava. Então, eu vi com os meus próprios olhos que não era nada daquilo. Me libertei dos vícios, né? Me libertei da prostituição, me libertei do desejo de suicídio, me libertei da depressão, nasci de novo, né? Tenho o batismo com o Espírito Santo, graças a Deus. Minha família também, graças a Deus, a maioria são da fé também, né? Estão na igreja. Deus, ele tem agido dia a dia, né? Dia após dia na minha vida, né? Vem transformando a minha vida aí gradativamente, né? Aquelas escamas que tinha nos meus olhos, aquilo caiu, né? Caiu por terra e eu vi que realmente aquilo que a mídia falava, o que eu ouvia da mídia, não tinha nada a ver com que... Porque eu pude comprovar que não tinha nada a ver, porque eu fui lá e comprovei com os meus próprios olhos que eu vi que conhecia a verdade na realidade, eu conhecia a verdade. Venha comprovar, venha saber se realmente o que a mídia fala, o que as fake news falam, é a realidade. E para comprovar a realidade, é só vindo e vendo o que acontece, conhecendo o trabalho da igreja. Só assim você vai tirar suas próprias conclusões, como um dia eu tirei. Eu conheci a fé e hoje, graças a Deus, né, a minha vida é transformada, é totalmente transformada. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Vamos assistir esse testemunho que vale a pena você até aumentar o seu volume aí do rádio, do seu receptor, para que você possa entender bem as palavras e ver como Deus é grande e o que Ele faz na vida daqueles que nele creem. Assistamos então, por favor. Meu nome é Victor Matos, tenho 23 anos, né? Mais conhecido como engenheiro capilar, trabalho no ramo da barbearia. E nasci na periferia de São Paulo, né? Um bairro muito pobre. Então eu cresci ali, meu pai nunca deixou faltar nada, mas também vivi uma vida bem limitada. E fui crescendo ali, estudei também no meu bairro, uma educação precária também. E como todo jovem também de periferia, né, não tinha muitas perspectivas. Muitos amigos meus entrando para o mundo do crime, se envolvendo com drogas, bebidas, né? E também, como vi eles entrando e caminhando para essa vida, vi também a morte de muitos deles. E mesmo com todos esses problemas, mesmo com toda essa situação, dentro de mim eu tinha sonhos, né? E um deles era ser jogador de futebol. Então, eu tinha esse pensamento, poxa, eu vou me esforçar, vou me tornar um grande jogador de futebol, vou tirar os meus pais da periferia, né? E vou ter uma vida diferente, né? Com tudo aquilo que eu via, com tudo aquilo que eu presenciava. E junto com o sonho eu também tinha um medo, né? Um medo que eu alimentava dentro de mim,
complexos, aquele complexo de inferioridade, né? De que você se vê em várias situações e vê também que não é capaz, né? Que você não vai conseguir. Tinha a insegurança, né? A timidez, e também foi um dos fatores que me travou muito também para poder continuar com essa persistência atrás desse sonho, né? Com essa insegurança, eu fazia de tudo como jovem para entrar nos meios sociais, né? Dos meus amigos, das pessoas que eu tinha ali como referência, né? Os amigos de um pouco mais de idade. E nessa a gente acaba querendo agradar outras pessoas. Acabei me envolvendo com muitas amizades que me prejudicavam tanto no meu convívio em relação aos meus pais, porque aí eu comecei a mentir para os meus pais, a enganar, para poder sair para a rua, para poder aprontar, fazer as coisas a quais me desviou bastante assim em relação ao foco do meu sonho. E em uma desses acontecimentos, acabou que eu tive um acidente de moto, eu estava pilotando a moto sozinho, emprestada de um amigo meu, eu era menor de idade, né? Eu desmaiei e quando eu acordei eu já estava assim, eu tinha muitas pessoas em volta de mim, já estava todo ensanguentado, eu não conseguia falar porque eu tinha danificado bastante a região da boca, então eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar. E tomei mais de 100 pontos, né? Tive que fazer cirurgia plástica na boca porque cortou tanto a língua quanto a parte de baixo e de cima dos lábios. E esse acidente me fez realmente despertar, né? E entender que eu não era nada, e me fez também tomar uma decisão. Como eu já conhecia, já tinha ido a algumas reuniões, né? Na hora eu lembrei, poxa, eu tenho que tirar esse controle que eu estava da minha vida, que estava nas minhas mãos. Então eu decidi e também reconheci ali no acidente que eu deveria me entregar para Deus para que Ele cuidasse da minha vida. Então, um pouco depois da minha recuperação, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o batismo, né? Me batizei nas águas, entreguei para Jesus e dali para frente tudo mudou. Dali para frente muita coisa aconteceu, mas tudo mudou de dentro para fora, porque eu ainda vivia na periferia, eu ainda morava no mesmo bairro, eu ainda tinha as mesmas amizades, os mesmos convívios, né, com as pessoas. Dentro de mim, na medida em que eu fui me entregando, que eu me batizei, que eu comecei a participar das reuniões, a me entregar, a ler a palavra, né, eu comecei a ter uma mudança que as pessoas, até as pessoas que conviviam comigo, percebeu a diferença, percebeu um brilho diferente, percebeu um outro Vitor. Eu ouvia falar do Espírito Santo e eu ainda não tinha o Espírito Santo, né? Então despertou aquele desejo de ter esse algo a mais, de ter esse diferencial dentro de mim. Eu comecei a me dar mais, eu comecei a me dedicar mais, a buscar, a orar, a ir mais nas reuniões, mas também eu percebi que eu tinha que deixar ali para trás essas pequenas coisinhas, pequenas mentirinhas, pequenas coisas que já partiam do meu jeito. E foi aí que eu comecei a colocar esse plano em ação, né? Tinha algumas zombarias, né, em relação à minha fé, porém eu segui firme porque eu já tinha conhecido realmente a Deus, eu tinha conhecido uma vida nova, eu tinha conhecido alguém que pudesse me transformar por dentro, como eu fui transformado. Então eu não ia deixar tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento com Deus em relação à minha vida, em relação à minha transformação, por conta dessas amizades antigas que outra hora não tinha resultado nenhum quando estava com eles, né? E aí aconteceu o grande dia, né? Eu me lembro muito bem do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Então eu acordei muito cedo, foi até aquela pitadinha de ousadia, né? Porque eu acordei muito cedo, fui buscar Deus e foi a melhor coisa que eu fiz. E chegando lá, na busca, eu me entregando já fazendo tudo, já tinha deixado o pecado, já tinha deixado as amizades, já tinha me livrado de tudo aquilo que estava me atrapalhando a receber o Espírito Santo. E eu fui preenchido com uma alegria, com uma força. Também no momento em que eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti uma grande paz dentro de mim. E essa paz, ela se externou também à minha convivência com as outras pessoas. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a partir dali, quando eu recebi o Espírito Santo, eu já estava uma pessoa diferente, mas eu fui transformado e as minhas atitudes já estavam sendo de forma natural, eu não precisava forçar que eu era de Deus, porque eu já tinha tudo aquilo que eu buscava, que era o Espírito Santo, já estava dentro de mim. E através de ideias, através de pensamentos, através de direções, a minha vida foi tomando um rumo, né, em relação até ao meu profissional, que eu comecei a aprender a profissão que hoje eu sou empresário no ramo de barbearia. Eu comecei a aprender a profissão de cortar cabelo
e comecei de baixo, comecei ali dentro da barbearia. Eu lembro que na época eu lavava o banheiro, eu varria chão, e na medida em que eu ia fazendo essas tarefas necessárias, né, na barbearia, eu também ficava observando ali, né, como cortava o cabelo, como é que o cara fazia, né? Passou um tempo, eu comecei a cortar cabelo, aprendi, comecei a fazer os cortes mais básicos, fui desenvolvendo, trabalhando ainda na barbearia. Depois dali desenvolvi uma sociedade já era o meu próprio negócio, em sociedade com mais outros 2 amigos, né? E fui trabalhando ali ainda no meu bairro, né, na periferia. E teve um momento que eu já batizado no Espírito Santo, já dentro dessa área, Deus falou assim, você vai mais longe, ainda tem mais ainda, você precisa crescer. Eu não tinha o meu próprio negócio, mas começou a abrir uma visão. Então aconteceu. E aí abri o meu espaço, né? Tenho uma clientela, tenho colaboradores que trabalham hoje comigo. E hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? E Deus, ele fez tudo de maneira completa, né? Até na minha vida sentimental, ele me abençoou. Hoje eu sou um jovem de 23 anos casado, então quebra também um certo paradigma do que as pessoas pensam, mas tão novo. Mas eu nunca fui tão feliz sentimentalmente como eu sou hoje, que é fruto das coisas de Deus, fruto do altar. E essa fé e esse resultado, né, as conquistas materiais, a conquista também dentro do meu interior, tudo isso veio através da Igreja Universal. Porque se eu não tivesse conhecido essa fé que me fez transformar, que me fez mudar, que me fez conhecer a Deus, eu realmente não estaria onde eu estou hoje, não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. E ao contrário do que muitos pensam, eu não aprendi aqui uma religião, não aprendi ali seguir costumes, eu aprendi a fé que realmente funciona. Então, como jovem hoje, eu posso afirmar que foi a melhor coisa que eu fiz e que realmente eu não perdi, eu só ganhei, né? E hoje os problemas que eu enfrento com o Espírito Santo não tem preço, porque problema todo mundo enfrenta, situações difíceis todo mundo passa, mas quando você tem a certeza de que Deus está ali com você, não é só você, não é a força do seu braço, né? Se eu pudesse deixar um recado a todos que me assistem agora, toda a juventude que me assiste agora, eu diria que é a melhor coisa que se faz é entregar a vida para Deus. Nós somos uma parte de Deus, então o Espírito Santo que nos condiciona a ser esse exemplo em tudo que a gente faz. Então hoje o Espírito Santo ele é fundamental para toda a vida, né? Onde se conclui o seguinte, que a fé inteligente, a fé sobrenatural, faz a pessoa sacrificar. Porque para você receber o Espírito de Deus e conduzir a sua vida, você tem que sacrificar a sua vida. Não é possível você querer viver a sua vida passada e ter uma vida nova. Não se vive 2 vidas. Ou você vive a sua vida passada ou vive uma vida nova. Para você ter uma nova, você tem que abrir mão da velha. Essa é a realidade. Então, isso aqui é o sacrifício da fé inteligente. Essa é a fé inteligente que traz até a gente aquilo que não existe. Aquilo que nem olhos viram, nem pensamento penetrou no que Deus tem reservado para aqueles que manifestam a fé sacrificial, a fé espiritual, a fé do Espírito Santo. E por falar em fé, nós vamos falar com Deus agora. O bispo vai fazer a oração para você. Todos nós estaremos em espírito de oração para que caia a ficha e você entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Tá bom? Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.